Aí do outro lado, você que está que tem nos acompanhado aqui na live das 19, né? Para mim tem sido um prazer muito grande, tá certo? Qual é a proposta desse estudo? É para que nós possamos desenvolver ferramentas que nos ajudem a lidar melhor com o outro, com a gente mesmo e a nossa relação também com o Senhor, tá certo? Então essa é a proposta dessa aula, né? A teoria dos 4 temperamentos. Ela é inspirada no livro do professor Tim LaHaye, Temperamentos Transformados. Ele tem uma coleção de livros, né? Infelizmente ele nos deixou em 2016, novinho, com apenas 90 anos de idade. Ele voltou para casa, mas deixou muita coisa boa para o nosso uso, né? Tem muito de psicologia, mas a parte principal aqui, de fato, é espiritual. É entender como o nosso espírito ele pode governar e pode controlar a maneira como nós agimos, como nós reagimos, a maneira como nós nos comportamos, tá certo? Boa noite para você que está chegando aí, já temos uma pessoa presente aí na live. Deus te abençoe, amado, amada, seja bem-vindo em nome de Jesus. Mais gente chegando aí, graças a Deus. Deus abençoe maravilhosamente. Eu não consigo ver quem está entrando na live por causa do sistema aqui, mas sejam todos bem-vindos, viu? Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Veja só. Bem, vamos começar então, tá certo? E você vai me acompanhando. Queria te mostrar o Tim LaHaye. Em 1947, ele casou-se com a Beverly LaHaye. Como eu disse, em 2016, aos 90 anos, ele partiu. E hoje, quem tem 90 anos é a Beverly, né? Ainda nesse ano, ela fará 91 anos. Eles ficaram casados durante 69 anos, quer dizer, um bom tempo. Isso para mim já é uma prova de que essa teoria ela funciona bem. O conhecimento que ele teve a partir, né, dessa construção psicológica e também espiritual possibilitou bons relacionamentos duradouros, inclusive, tá certo? Agora, qual o objetivo de aprender sobre a teoria dos 4 temperamentos? Qual é o nosso objetivo de aprender sobre isso? Primeiro, autoexame e autoconhecimento através de um processo sistematizado. Tudo aqui é feito, querido, com grande lógica, né? A gente vai perceber que esse não é um conhecimento que nasceu hoje, mas aqui tem muito tempo, tá certo? Olha aí, Zaca já está presente e Markley. Deus abençoe o querido Markley. Excelente recuperação, viu, Markley? Zaca, nosso teólogo, psicólogo, historiólogo, e o cara que já fez, né, umas 34 fundamentações históricas aí, é o nosso querido Zaca. Seja bem-vindo, Zaca. Deus abençoe. E nós estamos aqui, os irmãos perdoem qualquer barulho, que eu estou aqui na cozinha, minha mãe está em atividade, tá certo? Mas eu acho que não dá para, não chega a atrapalhar a nossa live, não. Outra coisa importante, outro ponto importante. Valeu, Marcos. Remediação dos problemas. Como é que a gente pode, na verdade, trabalhar em cima daquilo que tem sido problemático, né? Eu conheço muitas pessoas que já disseram assim, cara, eu queria tanto mudar quem eu sou. Como é que eu faço isso? Querido Adriano, seja bem-vindo também, Adriano, Zelma, Guilherme. Como é que eu faço, então, para mudar? Querido, a palavra de Deus nos dá condições de nós sermos transformados, graças a Deus por isso. Isso é maravilhoso demais, sabe? E eu quero dizer para você que é possível, sim, uma transformação a partir da prática da palavra. E nós vamos trabalhar realmente com isso, prática da palavra. Mas olha só, outra coisa importante também é que a gente passa a entender a força do Espírito Santo na vida emotiva do cristão. Lide chegou aqui agora. Seja bem-vinda, Lide. Valeu, Zaca. Então, queridos, entender, né, esse poder do Espírito Santo na nossa vida também. Josa, seja bem-vindo, cara. Queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu quero trazer uma imagem para a sua mente. Todo mundo que está me ouvindo aí, com certeza, tem um aparelho celular. E no nosso celular, a gente não utiliza 100% dele o tempo todo, é claro, né? Dos aplicativos que estão instalados, a gente utiliza um, utiliza outro. Tem uns que há meses que nós não utilizamos e nem sequer desinstalamos. A vida da gente é muito parecida com esse celular. Como assim? Os temperamentos, eu vou mostrar para vocês, são 4 temperamentos básicos, tá certo? Esses 4, eles, claro, existem combinações entre eles, né? Mas esses 4 temperamentos básicos, todos eles têm características positivas e características negativas. Todos eles. Agora, como é que funciona, né? Paulinho tá na área aí. Paulinho, um abraço, Paulinho.
Deus te abençoe, Paulo. Glória a Deus por sua presença aí. Eduardo Nascimento também. Ô, bênção. Essa galera forte aqui com a gente. Deus abençoe, viu? Paulo, um beijo pra NET aí. Eduardo Nascimento e família. Esse pai aí que está aguardando os momentos para Mateus chegar na área, hein? Pai e mãe felicíssimos. Deus abençoe, parabéns aí, viu, por essa novidade linda. Então, queridos, observa bem, esse celular que a gente tem, né, e que a gente pode instalar, desinstalar aplicativo, por que a vida parece com isso? Porque o meu temperamento tem coisas boas e coisas ruins. Se eu quiser, entendeu? Eu consigo, de fato, eu posso talvez não desinstalar completamente, tá certo? Porque aquilo está presente na minha, digamos, na minha constituição, mas eu posso não utilizar. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que é extremamente agitada, extremamente nervosa, que tem um temperamento, por exemplo, colérico. Não é porque ele é colérico que ele vai passar a vida inteira agindo daquela maneira, entendeu? E fala, não tem jeito não, porque eu sou assim, não tem para onde correr. Não, o poder do Espírito Santo manifesta na vida dele e ele pode escolher. Inclusive, ele deixa de ser refém daquela situação, você entende? Então, se alguém o trata muito mal e ele no passado respondia à altura, até mais do que à altura, ele era agressivo, né? Ele era, sabe, terrível muitas vezes, naquele momento que ele tem consciência de que ele pode utilizar ou não, ele vai respirar fundo e vai falar, não vou usar isso. O Espírito Santo está em mim, eu não vou envergonhar o Espírito Santo, eu vou mudar meu comportamento com essa pessoa aqui agora. E realmente é possível, tá certo? É possível, biblicamente é possível. E é isso que eu queria, na verdade, trabalhar com vocês aqui, tá? E como é que eu sei que isso é possível? Porque Deus já deixou para nós todo ferramental. Porque, olha só, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Querido, se você prestar atenção na sua vida, e se eu prestar atenção na minha vida, e começar a perceber, por exemplo, olha só, todos os defeitos que nós cometemos, todos os erros que nós cometemos, todos os erros que nós apresentamos, todas as falhas que nós já manifestamos, elas estarão inseridas de alguma maneira em algo que é contrário ao fruto do Espírito. Não é verdade? Se de repente eu fui muito violento com alguém, eu fui muito grosseiro com alguém, faltou o que em mim? Benignidade. Se de repente eu não consegui ter paciência para aguardar, para esperar, faltou o que em mim? Longanimidade. Se de repente eu não consegui, entendeu, acreditar na palavra de Deus naquele momento, faltou fé. Você entende? Todas as faltas que nós cometemos, todos eles que nós praticamos, eles serão corrigidos a partir do fruto do Espírito. Ô, Thay chegou na área. Thay, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Então é isso que eu queria salientar aqui pra gente, tá? Que é possível sim, amados. Graças a Deus é possível se nós colocarmos em prática. Eu sei que na cabeça das pessoas bate o seguinte, mas rapaz, isso aí é Paulo falando, moço, isso aí é Jesus, isso aí são os grandes homens do passado. A gente é só mero comedor de feijão, a gente não consegue fazer isso não. Querido, se o Senhor diz que nós podemos fazer, Ele não ia colocar sobre nós uma carga que nós não pudéssemos suportar. Jesus não foi Ele que falou que Ele é manso e humilde e que o fardo dele é leve? O próprio Jesus diz, querido. Então, se Jesus diz, é porque o inimigo, ele faz a gente pensar que a gente não é capaz de agir, entendeu? Ele faz a gente pensar, não, se seu temperamento é assim, você nasceu assim, morre assim. Querido, eu quero te dar uma boa notícia. Embora eu goste de literatura, eu sou professor na área, né, de literatura, mas eu quero dizer uma coisa para você. Você não é personagem de Jorge Amado, não. Fica tranquilo, tá certo? Gabriela está no romance, tá bom? Ela é só ficção. Você é de verdade, querido. E você tem a unção de Deus na sua vida que habilita você a ser uma pessoa diferente. Pode ficar tranquilo quanto a isso, tá certo? Olha bem, não existe temperamento pior ou melhor. O que existe? Crente cheio do Espírito Santo ou não. O que eu preciso, de fato, buscar é ser cheio do Espírito Santo. Paz, Thay. Que bom você por aqui, viu? Deus te abençoe. Deve estar pequenininho para você aí, tá? Eu coloquei uma letra... Eu falhei nesse negócio aqui, botei uma letra muito pequena, mas vou te explicar o que está aqui, ó. O temperamento, querido, ele é uma herança genética, tá certo? Você não escolhe que temperamento você vai ter. Paz, Paula, seja bem-vinda. Você não escolhe que temperamento você vai ter, não. Ele nasce com você, tá certo? A influência dos seus avós, né, dos seus ancestrais e tal, então você tem aquele temperamento. Tem uma questão, então, genética e não dá para você mudar o temperamento. Porque muitas pessoas falam assim, cara, eu queria ter um temperamento diferente, rapaz. Eu não queria ser assim, queria ser assado. Mas todo temperamento tem seus lados positivos e lados negativos. O que a gente tem que fazer não é mudar o temperamento,
na verdade, é conseguir otimizar o temperamento. Você entende? É conseguir pegar aquele temperamento e dar para ele o que é necessário para que você seja o melhor naquilo, entendeu? O melhor naquilo, o melhor em tudo. O melhor na sua vida, sua relação com seus pais, com quem é pai, com seus filhos, na relação na igreja, com seus líderes, na relação com o Senhor, na relação com a pessoa lá de fora, com quem te maltrata, entendeu? Então, é para isso que a gente tem que ter esse conhecimento. Agora, outra coisa, o caráter, né? Qual a diferença do caráter para o temperamento? O caráter é aquilo que nós somos de verdade, né? É a soma do temperamento com nossa cultura, com nosso modo de vida, né? Com as influências diversas que nós vamos recebendo ao longo do tempo. Então, isso forma o nosso caráter. Agora, por último, tem a personalidade, que na verdade é aquilo que eu mostro, entendeu? Quanto mais autêntico uma pessoa for, quanto mais autêntica ela for, o que ela é e o que ela mostra serão a mesma coisa, tá certo? Serão a mesma coisa. Agora, você percebe que a pessoa que tem um mau caráter, um caráter mal formado, o que acontece com ela? Ela tem um caráter altamente negativo, entendeu? Às vezes até criminoso, mas a personalidade é carismática. A personalidade é interessante, é atraente. Nós não podemos, queridos, entrar nessa armadilha. Porque é muito fácil a pessoa entrar nesse sistema de manipulação, entendeu? É muito fácil. E nós não podemos entrar porque isso aí é um engano. E quem é o pai do engano, todo mundo sabe que é Satanás, tá certo? Irmão Mário também chegou aqui. Deus abençoe, irmão Mário. Adriano, estão aí conectados também com a gente, certo? Vamos continuar aqui. A palavra temperamento, ela deriva do latim da palavra temperamentum. O que significa isso? Uma mistura proporcional. Isso quer dizer uma boa notícia para a gente. Qual a boa notícia? É muito possível, graças a Deus, irmãos, é muito possível a gente controlar de que maneira a gente dosar o temperamento. Lembra que eu falei dos aplicativos? Entendeu? Então, se você usar muito um aplicativo que está cheio de vírus, que está destruindo a sua paz, a sua relação com Deus, vai te prejudicar. Mas, ao mesmo tempo, dentro desse aparelho, que é a sua vida, tem uns aplicativos chamados oração, chamados intercessão, leitura da palavra, entendeu? Que vão gerar em você o quê? Os outros aplicativos, que são o quê? A paz, o amor, entendeu? A compreensão, né? Um espírito tranquilo, um coração reto, coração puro. Tudo isso vai sendo gerado exatamente porque você está acessando aquilo que é bacana, aquilo que é correto, entendeu? Veja só. Essa teoria, como eu falei para vocês, não nasceu ontem, né? Ela tem, olha, pelo menos 3 séculos, 4 séculos antes de Cristo. O cara que criou a teoria, Hipócrates, considerado o pai da medicina na Grécia Antiga, porque no passado, na cultura greco-romana, no período greco-latino, as pessoas acreditavam, já tinham percebido que havia anomalias de comportamento. Só que elas acreditavam que isso estava associado com a intervenção dos deuses, entendeu? Então era Zeus que vinha aqui, era Plutão, Netuno, Saturno, e mais Hipócrates acreditava que tinha uma explicação biológica para a coisa. E por isso que ele se interessou tanto, entendeu? Ele tinha uma tendência muito forte a se voltar para esse aspecto que na época não existia a psicologia, né? Mas para um aspecto mais psicológico da situação. Bem, então ele vai acabar criando a teoria dos 4 temperamentos, que são sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Por que esses nomes? Porque Hipócrates ele avaliava que os nossos temperamentos eram controlados ou pelo menos conduzidos pelos nossos humores internos. O que são os humores internos? São os líquidos que nós temos. Então, por exemplo, a bilis, que é também chamada de cólera, no passado era chamada assim, então você tem a bilis, a bilis amarela, a bilis negra, você tem a fleuma, tá? Você tem o sangue, são os nossos líquidos, tá certo? Então, cada um controlava um tipo de temperamento. E o que é interessante é que hoje nós sabemos que não são os humores que nos controlam. Nós somos, na verdade, existem em nós os neurotransmissores, existem em nós também os hormônios, tá certo? Então existe um jogo entre eles, um equilíbrio ou desequilíbrio entre eles que acaba nos afetando, tá certo? Agora, o que é mais interessante é que até hoje Hipócrates acaba sendo homenageado, porque quando a gente fala fulano está de bom humor, está de mau humor, é como se a gente dissesse fulano tem um bom líquido, tem um mau líquido, entendeu? Agora, só que para hoje não, o humor já vira essa questão de você estar bem ou não estar bem, emocionalmente. Mas a palavra humor significa líquido, a sua etimologia é líquido, e vem desse pensamento de Hipócrates aí no passado, tá legal? Arius também já chegou por aqui, Beth, maravilha, maravilha. Olha só, Immanuel Kant é um grande filósofo, tá certo? Foi, na verdade, século XVIII,
alemão, tá certo? E ele foi um dos principais divulgadores dessa teoria. O que eu vou mostrar para vocês aqui agora é uma coletânea de reflexões do Kant em relação aos temperamentos. Só que tinha uma falha no pensamento do Kant, que ele acreditava o seguinte, que cada pessoa só podia ter um temperamento. Hoje nós sabemos que não é assim, viu, queridos? As pessoas podem ter, na verdade, entendeu? Uma mistura de 2, 3, até mesmo dos 4. É o tempero mesmo, entendeu? Uma mistura um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, tá certo? Você vai se reconhecer em algumas das coisas que eu vou falar aqui. Mas fique tranquilo que no decorrer, né, dos nossos encontros, você vai tendo mais percepção sobre isso, tá legal? Fica tranquilo. Então a gente começa pensando sobre o sanguíneo. Aqui já é a fala do filósofo, né, Immanuel Kant. Vamos observar o que ele fala. Olha, ele diz o seguinte, que o sanguíneo, ele atribui grande importância ao que está fazendo no momento, mas logo em seguida pode esquecer. O que isso significa? Sabe quando a pessoa sente um prazer muito grande com coisa nova, mas aquilo não se mantém? Entendeu? A pessoa começa a fazer uma atividade e ela fica empolgadíssima, né? Se ela entrar, por exemplo, no curso de crochê, nossa, a maior felicidade da vida dela. Ela vai uma semana, entendeu? Na segunda semana já falta 2 dias, na terceira desanima e deixa para lá. Então, assim, aquilo que ela está fazendo no momento é muito importante, até perder a importância. Então, você percebe que falta o que no sanguíneo? Motivação. Ele é um indivíduo, por outro lado, alegre, sociável, brincalhão, esperançoso. É o melhor amigo. É aquela pessoa que chega, é fácil saber quem é sanguíneo. Porque ele chega no ambiente, meu irmão, ele vai brincar com todo mundo, entendeu? Ele logo descobre o nome das pessoas, ele tem sempre uma palavra, entendeu? Legal. Ele é aquela pessoa que é cercada de amigos, pode saber que é o sanguíneo. Ele também tem intenção de cumprir as promessas, mas ele não fala muito a sério. É o seguinte, se você encontrar um sanguíneo e você tiver fazer uma mudança e você precisar da ajuda dele, e você vai insistir com ele, cara, por favor, me ajuda aí, me dá uma força aí. Rapaz, se você conseguir levá-lo naquela hora para lhe ajudar, ele vai e te ajuda. Agora, se você falar, amanhã você pode vir, ele fala, venho, mas ele te dá garantias seríssimas, porque de fato ele quer ir. Mas só que no dia seguinte ele acorda e fala, não vou não, velho, tô cansado aqui, outra pessoa ajuda ele lá. Ele volta a dormir e ele não vai realmente ajudar. Depois ele inventa uma desculpa qualquer, mas ele não vai ajudar. O sanguíneo tem isso. Se for naquele momento exato, ele fará, mas se for deixar para depois, aí já era. Ele se cansa e nem entendia, não, viu, pessoal? Entedia, de entediar-se facilmente com o trabalho. Como eu falei no começo, ele começa, mas não consegue dar sequência para aquilo. Logo, logo ele perde o interesse naquilo dali. Gente, é mais ou menos o seguinte, você já viu aquela pessoa que entra em 2 cursos, né, diferentes e não consegue concluir nenhum dos 2 cursos? Aquela pessoa que ela consegue fazer, entendeu? Ela até é aprovada, mas ela não consegue ir avante, ela logo se cansa do curso, ela começa empolgada, vou fazer história, é minha cara, tal, daqui a pouco, pá, já não é mais história, entendeu? Aí ela fala, eu tenho que fazer uma coisa da área de saúde, vou entrar em enfermagem. Entrou em enfermagem, já não é enfermagem, entendeu? Inclusive, a pessoa sanguínea é aquela pessoa que na sala de aula é a que mais se destaca, porque ela pergunta, ela conversa com o professor, ela chega junto, entendeu? Mas é a pessoa que mais tem dificuldade de se colocar no mercado, é ela, porque ela não consegue ter uma motivação própria, certo? É instável, seu forte não é a persistência, como a gente acabou de falar. O melancólico, o que nós temos dele? Ele atribui grande importância a tudo que lhe concerne. Portanto, de todos os temperamentos, talvez ele seja o mais egoísta. Mas, ao mesmo tempo, né, eu não vou dizer que ele é o mais egoísta, não. Vou dizer outra coisa. Ele é o mais centrado em si. Né, porque, no fundo, não é egoísmo, não. É que ele é muito voltado, entendeu, para as suas experiências. E isso faz com que ele tenha reações adversas a determinados acontecimentos da vida. Em tudo, ele vai colocar uma razão para a ansiedade, sabe? A pessoa que anda mais ansiosa é a pessoa melancólica, entendeu? Gente, a qualquer situação para ele vira uma situação de estresse. É muito comum. Em qualquer situação, ele nota primeiro as dificuldades. Vamos dar um exemplo, quer fazer uma viagem, está tudo marcado, tudo bacana. Ele vai ser a pessoa que fala assim, mas rapaz, vocês vão fazer essa viagem com essa empresa mesmo? Ué, mas a empresa é boa. Mas teve problema. 2 amigos meus viajaram e aconteceu isso e aquilo. Eles vai ser sempre aquela pessoa que encontra as dificuldades. É legal, às vezes, sim, porque é uma pessoa precavida. Mas, às vezes, ele fecha muitas oportunidades porque ele sempre verá o lado ruim da situação. Nos relacionamentos, ele é cauteloso, desconfiado, porque ele já sofreu antes e ele tem muito medo de sofrer novamente. Então, ele vai sempre ter muito cuidado, ele vai ter sempre uma desconfiança em relação às pessoas que estão ao seu lado.
Eu costumo brincar que o melancólico é aquela pessoa que espera sempre o pior dos outros. Se alguém falar assim, mas rapaz, uma pessoa fora de suspeita cometeu um crime, todo mundo fala, meu Deus, nossa, que foi isso? Se falar com o melancólico, eu já esperava por isso, porque ele está sempre aguardando alguma coisa negativa. Sensível às necessidades alheias, isso aqui é muito importante. Ele é uma pessoa muito altruísta, por isso que eu falei que não combina com ele a questão do egoísmo, embora ele seja centrado em si, porque ele realmente se preocupa muito com os outros. Agora, note o detalhe, essa preocupação intensa que ele tem com os outros, esse voltar-se completamente para os outros, é muito perigoso, muitas vezes, porque não é porque, de fato, ele ame as pessoas, mas é porque ele carrega um forte sentimento de culpa e ele acha que sofrendo para ajudar outra pessoa pode aliviar o sentimento de culpa. Então a pessoa se torna, na verdade, um instrumento, entendeu? Digamos assim, um meio pelo qual ele possa aliviar a própria consciência. Então ele, quando se converte ao Senhor, ele tem que ter cuidado. Ele está fazendo aquilo de fato porque ele ama o Senhor e ama as pessoas ou porque ele quer se livrar de um sentimento de culpa apenas? E ele também é o perfeccionista. É bom e é ruim. É bom porque ele trabalha por excelência, mas porque é ruim, ele cobra muito de todo mundo, só uma pessoa extremamente insuportável por conta disso, tá? Os filhos não conseguem agradar, ninguém consegue agradar, ele não consegue trabalhar em grupo, tem dificuldade imensa justamente por conta desse perfeccionismo. Agora, o colérico. Gente, o colérico, ele gosta de ser reconhecido, de ser louvado publicamente. Ele tem uma necessidade muito grande de atenção externa, entendeu? Ele gosta de saber que o que ele faz é valorizado. Por exemplo, se de repente um dos outros temperamentos fez algo e ninguém elogiou, volte-se para casa tranquilamente, mas o colérico não. O colérico vai ficar remoendo aquilo durante longo tempo. Ele dá valor às aparências, à pompa e à formalidade. É a pessoa que mais se preocupa com aquilo que os outros pensam dele, é o colérico. É o que mais pensa nisso. O que, que vão achar de mim, o que, que vão pensar de mim. Ele é orgulhoso, cheio de amor próprio, e é difícil de lidar, muito difícil de lidar com o colérico, tá certo? Pessoal, só quero lembrar que tudo que eu estou falando aqui, eu vou falar mais uma, ele é líder, aqui, ó, característica muito positiva, ele lidera por natureza, entendeu? Nem ele sabe, de repente ele está num lugar, daqui a pouco ele já vira o líder daquela situação. Então é imanente a ele, entendeu? É inerente a ele ser esse líder. Mas quero deixar claro para vocês, para quem está pegando a live agora, que eu estou falando sobre temperamento, dos 4 temperamentos básicos. Tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim nos temperamentos. Então não pensa assim, cara, esse é meu temperamento, meu Deus, como é que pode? Então quer dizer que eu sou assim, sou assado. Fique em paz, fica tranquilo, sabe por quê? Você tem o poder, sabe, através da palavra de Deus, de desativar o que é negativo em você. No caso do colérico aqui, essa questão de gostar de ser reconhecido, de ser louvado publicamente, ele vai trabalhar com isso. Como ele já sabe que tem essa propensão e o inimigo vai jogar na cabeça dele, ó, ninguém falou, hein, do seu trabalho. Ele vai se trabalhar e vai dizer, eu não preciso que ninguém fale do meu trabalho, porque eu sei que o Senhor sabe do que eu faço. É aquela pessoa que muitas vezes vai fazer algo e vai pedir para alguém assim, ó, não conta para ninguém não, por favor. Eu quero ajudar anonimamente, justamente para ir quebrando, entendeu? Esse desejo que ele tem pela fama e pelo reconhecimento, tá certo? Ao mesmo tempo, ele vai também explorar melhor as suas habilidades de liderança. Então, o Espírito Santo nos ajuda, queridos, a nós anularmos aquilo que é negativo e a nós ativarmos o que é positivo. A proposta desse estudo é exatamente essa. E o fleumático? O fleumático ele tem tendência a não se emocionar com facilidade. Tipo, sabe aquela pessoa que o circo está pegando fogo e ele fica tranquilo? Eles dias mandaram um vídeo que tinha alguém no restaurante, uns caras brigando no restaurante, o negócio estava feio. E tinha um cara fazendo o lanche dele, entendeu? Comendo lanche tranquilamente, de boa ali e tal. O negócio pegando fogo e ele tranquilo. Pode saber que esse indivíduo é fleumático, né? Jô chegou. Ô Jô, Deus te abençoe, viu? Seja bem-vinda também, graças a Deus. E aí, querido, outra característica do fleumático, pessoa criteriosa, sim, uma pessoa que tem certos cuidados, entendeu? Ele é muito cauteloso, tá certo? E ele é bom conselheiro, digno de confiança e gosta de ouvir. Pense numa pessoa, entendeu, que é boa de você conversar, numa pessoa que é boa de você estar, sabe, em comunhão com ele, tá? É o fleumático. Na verdade, o fleumático é aquela pessoa que você nem sabe por quê, você se abre com ele. Você sente, você mesmo imagina, está falando de segredos seus, porque ele é de confiança mesmo. Você pode confiar tranquilamente, tá certo? Sara Alves, diretamente de São Paulo, aqui com a gente. Valeu, Sarinha, seja bem-vinda também. Queridos, olha só, esse aqui é o quadro que nos apresenta
todos os defeitos e todas as qualidades dos 4 temperamentos, tá certo? Isso é muito legal, gente. Não, isso é muito legal. Olha, eu vou começar com o sanguíneo aqui. Veja, por exemplo, aqui os defeitos do sanguíneo. Aliás, queridos, é o seguinte, eu não vou ter tempo de fazer isso agora, porque eu preciso fechar a live, tá certo? Mas a gente fazer o seguinte, vou deixar você na curiosidade aí, tá? Então, amanhã eu retorno com esse quadro aí para a gente dar uma olhada, tá certo? Amanhã nós retornamos com esse quadro. E os irmãos que são do Ministério Edificados, não esqueçam, a gente vai entrar no grupo, tá certo? Haverá lá pregação da palavra e também louvor e adoração. Agradeço muito você que esteve comigo até agora e até amanhã com mais uma live das 19. Fiquem com Deus. Um beijo.